Sejam bem-vindos à mesa do canto de 15 de outubro, a equipa habitual, José Luís Araújo, Luís Caetano, Paulo Barrocosa e João Cavaleiro. O João Cavaleiro que fez os trabalhos de casa, os TPCs, não é? Os TPCs. Luís Caetano como sempre. hoje É um bem mandado. os 100 anos do nascimento do engenheiro Engrácia Carrilho. O Paulo Barrocosa ainda anda a pensar na lagarada e eu daqui a pouco trago-vos para aí a quebra de produção. O João já falou da quebra de produção de vinho, temos a quebra da produção da maçã, que aqui na região é significativa. Começamos pelos trabalhos de casa ou talvez os 100 anos do nascimento do engenheiro Engrácia Carrilho? Para mim é igual, podem começar. Também não é preciso tirarmos a uma questão de moedinha, trabalhos nem de preciso casa. jogarmos à moedinha. Já que estás com Pronto. Não, a palavra. Bom dia, em primeiro lugar, aos ouvintes, também aos meus colegas de mesa. E, efetivamente, eu tive a oportunidade de perder não, acho que ganhei um bocadinho do meu tempo. E fui visitar duas exposições, que era a exposição organizada pela Câmara Municipal de Viseu, aqui na Casa da Memória, na antiga Papelaria Dias, que está magnífico, um espaço que ficou muito bem reconstruído e muito bem adaptado. E também fui visitar a exposição que a Misericórdia organiza, enfim, uma exposição um bocadinho mais ligada à figura do engenheiro Manuel Augusto Engrácia Carrilho, mais ligada à atividade que ele foi desenvolvendo ao longo dos anos em que foi provedor da Santa Casa. E filo por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, e é uma declaração de interesses que faço, o meu falecido pai trabalhou com o engenheiro Carrilho na Misericórdia como secretário da mesa durante 37 anos e, portanto, acho que é uma vida. E quem dedica uma parte significativa do seu tempo, da sua vida, a uma instituição como a Misericórdia, quer o engenheiro Carrilho, quer o meu pai, acho que devemos sempre ter presente esse exemplo e essa memória. Depois, porque eu fui deputado, ou fui membro de uma Assembleia de Freguesia de Santa Maria, na altura, existia a Freguesia de Santa Maria, com o presidente Zé Ferreira. Com 18 anos, fui eleito autarca com 18 anos, estive numa Assembleia de Freguesia e, precisamente no mandato a seguir, na altura convidado pelo Sousa, o José de Sousa, um funcionário que trabalhava no Banco Altamarino, que também já não está entre nós, e a seguir fui para a Assembleia Municipal, precisamente no primeiro mandato em que ganhou a Câmara o engenheiro Manuel Augusto Engrácia Carrilho. Portanto, eu depois em 85 passei para a Assembleia Municipal, onde fiz ainda 2 mandatos como deputado municipal, um com o engenheiro Carrilho e outro com o Dr. Fernando Carvalho Ruas, já como presidente da Câmara, depois em 89. E, portanto, tive a oportunidade de trabalhar de perto com uma figura que é efetivamente uma referência para a cidade, quer se goste, quer não, mesmo tendo nascido no Soito do Sabugal, mas lembro outro grande viziense que também lá nasceu e por quem eu sei que o engenheiro Carrilho tinha também muita estima e simpatia, e eu também pessoalmente, o Dr. João Luís Inês Vaz, que também já não está entre nós. E, portanto, veio depois para Viseu estudar, fez o seu percurso normal, Instituto Superior de Agronomia, etc. E a exposição da Câmara, eu queria aqui publicamente aproveitar este espaço para agradecer à Câmara Municipal de Viseu a magnífica exposição que promove, que é fácil de ler, é fácil de visitar e é de uma riqueza enorme. Para além disso, obviamente, o engenheiro Manuel Augusto Engrácia Carrilho foi o primeiro presidente do organismo onde eu, neste momento, trabalho. E, portanto, não deixa também de ser uma referência para mim ter tido como primeiro presidente um viziense que esteve num organismo onde, enfim, na altura chamava-se Comissão do Planeamento Regional e foi evoluindo ao longo da vida. E para mim, o engenheiro Carrilho, para mim, se não tivesse outras indicações, digamos assim, eu trabalhei com ele 2 anos antes das eleições autárquicas, portanto, a preparação toda, em que visitámos conjuntamente 128 aldeias, na altura 34 ou 37 freguesias, 34 freguesias, 128 aldeias, fomos às Maeiras, corremos tudo, não é? Corremos tudo, aldeias pequenas, aldeias grandes,
porque ele queria ter uma noção do território e acho que conseguimos obter essa noção. E, portanto, esse trabalho de 2 anos, todos os fins de semana tínhamos trabalhos para fazer e depois nasceu a candidatura e nasceu uma candidatura que foi também uma necessidade de legitimar democraticamente uma figura com o peso que tinha tido no anterior regime, o peso do engenheiro Manuel Augusto Engrácia Carrilho. Tinha sido governador civil, tinha sido presidente da Junta de Colonização Interna, tinha sido o impulsionador dos serviços agrários um pouco por todo o país e, portanto, digamos que em 85 o engenheiro Carrilho, estando obviamente muito ligado ao seu passado aos anteriores regimes, validou em democracia, numas eleições democráticas, o seu prestígio, a sua visão e, efetivamente, aprendi com ele esta visão estratégica que nós temos que ter, olhar e pensar as coisas para daqui a 30 e a 40 anos. E ele, quer na Misericórdia, quer na Câmara, penso que conseguiu, de certa forma, ter essa perspectiva futura do território, das pessoas, da vida das pessoas, das necessidades das pessoas. E, portanto, acho que aí a Avenida da Europa foi logo o primeiro desígnio que ele quis traçar para abrir a cidade no sentido norte, para ligar Abraveses, que já era, na altura, um povoado importante e hoje continua a ser, não é? E, portanto, aconselho mesmo, porque a exposição, a da Câmara principalmente, está efetivamente bonita, muito interessante e faz aqui a história, uma parte da história da nossa democracia também na cidade de Viseu, e não deixa de ser relevante vermos como é que nós pensamos há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, como é que nós pensávamos a cidade, quais eram as grandes dificuldades que tinha a cidade, o concelho, o abastecimento de água. Construímos, a necessidade de construirmos escolas primárias que hoje estão fechadas, não é? Porque optámos pelos centros escolares e pela concentração dos alunos em centros escolares. E, portanto, tudo isso foi um reviver e, portanto, um reviver das memórias que tenho até da interação pessoal que tive ao longo depois, a partir daí, com o engenheiro Carrilho. E não me posso esquecer de maneira nenhuma fatidicamente, o acidente que o vitimou foi numa segunda-feira, nunca mais me esqueço, e eu tinha estado no sábado, depois de uma Assembleia Geral da Misericórdia, tínhamos estado os dois em conversa, porque eu tinha-lhe pedido para falar com ele, e deixámos que a Assembleia terminasse e as pessoas saíssem todas, e ficámos os dois sozinhos na Misericórdia a conversar um bocadinho, e portanto tenho dele uma visão muito rica daquilo que é um cidadão preocupado com os outros, que queria que as coisas andassem, sem dúvida, e fazia tudo para que toda a gente tivesse condições para que as coisas pudessem andar. João, aliás, numa emissão anterior em que falámos da Misericórdia, deixaste coisas escritas sobre o engenheiro Engrácia Carrilho. Sim, porque trata-se realmente de uma figura incontornável da sociedade viziense. Ouvi toda a vida falar dele e nele. Em primeiro lugar, porque o meu pai trabalhou durante anos no estabelecimento comercial do sogro, depois dele. E em segundo lugar, pelas referências constantes à capacidade de trabalho, ao espírito empreendedor e criativo, e muito particularmente à seriedade e ao caráter do engenheiro Carrilho. E dados também que fui recolhendo ao longo da vida de todas as pessoas que privaram com ele e que ficaram bem marcadas agora nesta comunicação do Luís, que confirma tudo, a ideia que me foi transmitida desde muito novo e daquilo que fui conhecendo. Ele era uma figura austera, eu era miúdo e quase que quando chegávamos ao pé dele quase que me metia medo. Era uma pessoa com um porte atlético, magnânimo e
mas realmente essa ideia que não era muito usual de quem trabalha ou quem está sobre as ordens de outro, desta questão da seriedade, do caráter, da justeza das decisões, foi realmente foi um dos aspectos que sempre me deixou a figura dele como a marca indelével de uma figura com carisma e visão. Paulo, Não, eu não tenho muitas memórias do engenheiro Engrácia Carrilho, contudo, recordo-me que ele morava ao pé do meu sogro e algumas vezes trocamos, no fundo, olhares quase. Não tenho grande memória de falar grandes conversas com ele, mas efetivamente na altura deste planeamento até pensou o Politécnico nos terrenos da Misericórdia, na altura ali na zona onde mora o João, não é? E de facto, bom, nesse caso aí, o professor Antas Barros, acho que a opção por não ter sido aí foi melhor do que se tivesse sido aí, acho eu. Mas pronto, mas isso é apenas de facto um apontamento que deixo. eu tenho memórias, algumas memórias do engenheiro Engrácia Carrilho, e lembro-me de uma em particular. Foi o conjunto de entrevistas que na altura eu e o Manuel Martins fizemos aos diferentes candidatos, e aproveito agora para colocar esta questão a Luís Caetano, porque foi uma ideia com que fiquei desde esse dia, em que curiosamente gravámos essa entrevista no antigo IPJ. Eu no final da entrevista com o engenheiro Carrilho, e nesse dia fiquei mais pela parte técnica e não tanto na colocação de questões, mas no final eu não sei se o Manuel Martins se recordará, o Manuel Martins do IPJ, exatamente, de lhe ter dito que ele estava demasiado confiante. Achas que ele partiu para essas eleições, ou para a reeleição, demasiado confiante? Eu penso que para a reeleição sim, partiu e perdeu as eleições por pouco mais de 3 centenas de votos, não é? Mas perdeu-as, efetivamente, e assumiu isso, até porque se nós virmos a primeira lista que ele faz para a Câmara, em que ficou o resultado 4-4-1, portanto o engenheiro Carrilho elegeu 4 vereadores, o PSD elege 4 vereadores e o PS elege um vereador, Jorge Carvalho, que já tinha na altura o Pelouro da Feira e continuou a ter o Pelouro da Feira, etc. Ele parte para a segunda eleição, ele vai buscar, ele refresca significativamente a lista autárquica. E lembro-me, na altura, introduziu, por exemplo, o Dr. Sarmento Muniz, que tinha sido também já Presidente de Câmara, no Sátão, e tinha sido deputado na Assembleia da República, etc. E também foi buscar o engenheiro Carlos José Coelho Ferreira Pimentel, que tinha sido líder da bancada do CDS na Assembleia Municipal, e portanto tínhamos trabalhado ali para acompanhar a atividade da Câmara, e ele parte muito confiante. Eu penso que sim, ele perde por 2 ou 3 freguesias onde ele não esperava que o resultado não fosse bom para ele. E portanto tenho essa ideia. Ele, aliás, depois acabou por não assumir as funções como vereador, portanto prescindiu logo, e efetivamente na altura ganhou, na altura o Dr. Fernando Ruas, com o professor Lemos e com o resto da equipa dele. O professor Lemos, que já tinha estado na equipa do engenheiro Carrilho como vereador, porque o engenheiro Carrilho pediu à Assembleia Municipal na altura mais mandatos em termos de tempos, porque a Câmara Municipal de Viseu não permitia que tivesse tantos vereadores a tempo inteiro, e distribuiu algumas horas, meios tempos e um tempo inteiro, por partidos da oposição, por vereadores,
Por exemplo, o Jorge Carvalho ficou logo como vereador a tempo inteiro. O engenheiro Faz de Caldas e o Dr. Lídio Cunha dividiram um tempo a meias para os dois. Ficou o vice-presidente, o João Carlos Calheiros, o engenheiro Lídio Cunha de Santos Evos. O Júlio Cruz depois também, quando entrou, ainda ficou... Quando foi no primeiro mandato. E já agora deixem-me só também fazer aqui um pormenor. Não havia, em 85, na Câmara Municipal de Viseu, regulamento de heráldica de medalhas. E havia um problema que o engenheiro Carrilho queria resolver, desde logo com o Dr. José Azeredo Perdigão, que é também um ilustre viziense, e foi durante décadas presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, que muito ajudou a cidade. E o engenheiro Carrilho queria também homenagear os funcionários da Câmara, nomeadamente os que tivessem mais de 25 anos e mais de 15 anos, com medalhas de mérito e tal. E nada disto existia na Câmara Municipal. E, portanto, a criação do Viriato de Ouro, a criação destas medalhas de mérito municipal, foi um trabalho que o Júlio Cruz, a pedido do engenheiro Carrilho, foi fazer na Câmara, para além do boletim municipal, que também está na exposição e que por isso é que convido toda a gente a visitar a Casa da Memória, porque a exposição está efetivamente magnífica. A primeira edição do boletim municipal, portanto um boletim onde se falava das atividades da Câmara, não é? Tudo isso foi trabalho do Júlio Cruz, que também já não está entre nós, e que, até por força do trabalho que ele também tinha feito no IPJ e nos Amigos da Beira, etc., enriqueceu em muito. E hoje disseram-me, quando eu visitei a exposição, que o tal boletim municipal que foi feito, ainda hoje tem temas e tem trabalhos. Estamos a falar de um boletim que começou a sair em 85. Tem temas e tem trabalhos que efetivamente estão presentes. Só para vos dar um exemplo. O engenheiro Carrilho, no número 1 desse boletim municipal, que eu tenho, o original, falava no turismo, nomeadamente no turismo e no património, falava na indústria sustentável. Ele sempre gostou de falar da indústria sustentável. Falava de questões da centralidade de Viseu, como que já nos tempos dos romanos, Viseu recebe estradas romanas de vários sítios, não é? Ou seja, ele elencava ali 5 temas que ainda hoje eu olho para aquilo, passados 30 anos, e digo assim, olha, ainda continuamos a falar das mesmas coisas, o que não deixa de ser, para mim, enfim, um toque importante pela leitura e pela capacidade de leitura do Parque Industrial de Coimbrões, da necessidade de acomodar um espaço para as indústrias, etc. E, portanto, muitas vezes nós já não precisamos de inventar a roda, precisamos é de lhe dar outras utilidades e de dar criar outras utilidades. João, para terminarmos este tema, o engenheiro Engarce Carrilho marcou o futuro desta cidade, como algumas pessoas dizem? Eu, na minha opinião, eu subscrevo tudo aquilo que disse o Luís Caetano. E, subscrevendo, tenho que confirmar essa tua suspeita. Realmente, pareceu-me que ele, a ideia que me foi transmitida sempre é que ele era um homem de visão. E quando se fala nessa tal Avenida Europa, faz-me recordar o antigamente, quando o Marquês de Pombal abriu aquela avenida que toda a gente achou que era imensa e que nunca seria, que seria sempre grande demais. E afinal as coisas com o passar dos anos acabam por se revelar de uma forma diferente daquela que pensamos. De maneira que realmente estamos a falar de um homem, de um grande homem. As memórias de Luís Caetano, corroboradas pelo João Cavaleiro, e a Lagarada, fugindo a tema. O Paulo foi quem menos esteve ligado, naturalmente por outras razões. Só não sabemos onde é que ele estava. Estava no Algarve, estava em Barcelos. Mas ele vai dizer.
Não, quer dizer, não, já andava por aqui, Já namorava por aqui. Já ia andando por namorava. aqui. Não. Em 85 entrei em Coimbra, portanto, depois. Estavas perto. Estava perto. Não, por acaso, em relação aqui à questão da Avenida da Europa, eu recordo de algumas conversas que tive com o antigo vereador, o Dr. Américo Nunes, sobre questionar algo da parte paisagista da avenida, que eu sempre critiquei, e de facto hoje veio-se a confirmar algumas situações que eram os chopos, não é? Que era a falta de luminosidade, que eram demasiado óbvias e que eu achava estranho como é que a Câmara não as entendia dessa maneira, não é? Quando ali com pequenas alterações se poderiam dar a volta ao texto, não é? Agora, em relação ao que estavas a lançar, a lagarada, eu hoje, por acaso, esta semana fui com os meus alunos à Insua para beberem um bocadinho da região. Esta semana foi à Insua, para a semana será noutros locais. Vamos, de algum modo, nos cruzando com a região, com as pessoas da região, com os recursos da região, e com os prazeres da região, não é? Portanto, e isto também para lhes permitir que eles sonhem, não é? Eu estou farto não, mas tenho-lhes dito insistentemente, não coloquem fronteiras aos vossos sonhos, não é? Nem limites, não é? Portanto, sonhem, vivenciem, criem, não é? Porque não há impossíveis, não é? Nesta questão da agricultura, e devemos falar nas situações que já afloraste das quebras de produção que este ano registaram, mas há sempre formas de dar volta ao texto, não é? E no fundo a agricultura e a parte designadamente mais ligado dos recursos, do melhoramento, dão-nos ferramentas que nós possamos de algum modo adequar a estas contingências também do clima, dos recursos, mas sempre puxando pela região, não é? E sempre valorizando aquilo que de melhor a região tem, não é? Tens memórias das lagaradas ou foi só vítima do... Só mesmo estas últimas. E são realmente fruto da família e são o reconhecimento realmente da quebra de produção que também foi notada lá naquele lagar para 1/3 daquilo que é normal. De maneira que confirmo na uva aquilo que tu falaste na maçã. Já lá vamos. Luís, estas memórias, e porque estamos a falar também de memórias, fazem-nos recuar até outros tempos. Fazem, e mais engraçado, penso que até hoje, com as condições que a vida proporciona, nomeadamente as ligações rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias, seja o que for, permitem efetivamente nós hoje temos alguma mobilidade e podermos até... eu tinha já dito aqui num programa anterior, as vindimas eram, pelo menos lá em casa, eram sempre muito mais importantes que a própria, por exemplo, que a apanha do azeite. A apanha do azeite já era uma coisa, enfim. Mas a vindima, a semana da vindima, os 15 dias de vindima, porque nem sempre era possível fazer a vindima toda seguida, não é? E eu lembro-me de vindimar para cima do carro de bois, e portanto depois vinha o carro de bois para o lagar, depois tinha que se virar a dorna, etc. E portanto normalmente até eram mais que um carro de bois para poder nunca separar, não é? Enfim, algumas das videiras também eram um americanosito, mas pronto. Mas dava muito vinho, não é? Pronto, mas dava muito vinho. Agora enganava muita gente. Exato, agora já é o Jean, a Toriga Nacional, coisas assim mais. O Alforcheiro, o Malvasia Fina, não é? Eu lembro-me mesmo do americano, mas pronto. Mas também havia outras castas e também tínhamos outras castas, mas era efetivamente um momento muito rico, em que nos sentávamos todos à mesa, comíamos na vinha, não é? Com um pano num sítio qualquer, assim mais ou menos direito, mas lá vinha o tacho do rancho, o tal rancho que o João fala e que a minha falecida avó fazia no tempero certo,
E lá vinham as pataniscas de bacalhau para matar o bicho às 10 da manhã. Eu hoje ainda faço isso, mas faço em casa de amigos e por amizade, simpatia, por brincadeira. Mas tenho umas tesouras que eu comprei só para as vindimas, umas tesouras próprias. Eu estava a pensar que fazias eram as pataniscas de bacalhau. Mas não, isso não. É só a comer, só a comer. E o panado, não é? E o panado. Eu continuo a ter saudades das sopas de cavalo cansado. Também. Meus caros, voltamos já a seguir. Bem-vindos à segunda parte e começamos com os trabalhos de casa do João. Os TPCs, não é? Pois, eu sabia que hoje íamos falar sobre maçãs e como as conversas são com mais maçãs, ou nem só de maçãs vive o homem, trago um tema. Eu falei ontem, eu falei no programa passado na tradição oral, ainda não me esqueci. Não é? E trago um tema muito atual, controverso, como sabem, e que divide a comunidade educativa. Os trabalhos para casa, os chamados TPCs, geram realmente uma enorme controvérsia. Uns a favor, muitos contra. Na minha opinião, eles, existindo, dependem do nível do ensino e dos objetivos que pretendem atingir e, claro, dos alunos. Nós procuramos hoje arranjar receitas para tudo e para tudo conseguimos dar a solução e às vezes as coisas não funcionam tão bem como nós pensamos. De qualquer forma, e repito, a existirem, terão sempre de ser um fator estratégico de consolidação das matérias apreendidas, de treino de competências ou uma forma de os pais estarem em contacto com a escola e saberem o que se passa. A comunidade educativa está dividida como disse, em dois grandes grupos: os defensores deste tipo de atividade que apresentam os benefícios, o treino, a repetição como forma de memorizar conhecimentos, o facto dos edifícios diários promoverem um ritmo de trabalho superior, a criação de hábitos de trabalho e de responsabilidade e a forma de saber gerir o tempo. Por outro lado, os opositores dizem que os alunos, e têm, na minha opinião têm a razão, ficam sem tempo para ser crianças. Que se erguem barreiras contra a escola. Nós ainda falámos aqui a semana passada deste aspecto familiar que tinha a ver com quando falámos da tradição oral, da família que se junta, para falar de coisas que têm a ver com a sua própria vida, de vida familiar, e o facto de levarmos mais escola para casa é tempo que se rouba a que esse espaço de conversa possa fruir e possa desenvolver-se. Também dizem que também não, os opositores diz que não incentiva o gosto pelo conhecimento, porque geralmente estes trabalhos são direcionados pelo professor e não feitos de forma autónoma pelos alunos, e realmente não melhoram significativamente os resultados. Por aquilo que fui acrescentando, dá para perceber já que eu sou um bocadinho contra estes trabalhos. E porquê? Porque realmente há alternativas. Temos é que mudar um bocadinho a sigla. Em vez de ser os TPCs, passam a ser os TFAs, os trabalhos fora da aula, e que podem ser promovidos atendendo sempre aos níveis etários, porque as receitas, como disse no início, se para uma doença dão resultado, para outra isso já não acontece. Estes trabalhos fora de casa são atividades consideradas aquelas extracurriculares. Hoje os nossos alunos já frequentam os ATL, já têm estas explicações, não é? E estas atividades extracurriculares dependem sempre também dessa classe etária. Podem significar a criação de grupos de música, de canto, espontâneo, e que são, quando existe o bom tempo, podem ser feitos nos parques, numas salas de leitura, onde os alunos, na vivenciação ou na exploração de uma obra, fazem um trabalho de dramatização ou criam momentos de dança, de representação. Jogar ao faz de contas.
na nossa, nos alunos com quem eu trabalho, que é uma coisa que eles gostam muito. Nós antigamente perguntávamos o que é que tu gostavas de ser, não é? E gostávamos de ouvir sempre de ter o feedback daquilo que eles... E eles gostam de nos dar o seu conhecimento, aquilo que eles têm ainda naquela cabecinha, que ainda hoje, muitos deles, nestas idades, ainda não têm a maturidade suficiente para saber o que é estudar. E nós desde muito cedo estamos a inculcar-lhes esta ideia de que é necessário, de que só com esse trabalho é que conseguimos os resultados. Promover, hoje a política e as ideias estão tão pouco desenvolvidas, hoje fala-se tão pouco, a promoção de assembleias onde os alunos discutam as suas ideias, o que pensam sobre a vida, onde possam começar a perceber e a respeitar o contraditório, não é? A opinião divergente. Hoje, quando alguém é contra nós, fazemos logo um pandemónio dos diabos, porque só aceitamos, ou às vezes nem sequer aceitamos a opinião dos outros. Se começarmos a treinar isto desde muito cedo, parece-me que vamos ficar todos a viver muito mais felizes. Os trabalhos de casa dentro de um conceito assente em mais do mesmo tem que acabar. Eu julgo, na minha opinião, tem que acabar. Porquê? Porque nós acabamos por estar a roubar tempo que é tão importante para estes alunos. Tempo para ler, tempo para refletir, tempo para brincar, tempo para não fazer nada. Não é? Quantas vezes nos acontece a nós não querer fazer nada, rigorosamente nada. Para transgredir. O que seja, é tempo que nós estamos a aproveitar, é fazer aquilo que nos apetece. Se nós próprios saíssemos do nosso trabalho e tivéssemos aquela obrigatoriedade de chegar a casa e voltar a fazer mais do mesmo, provavelmente nós também não aceitaríamos bem esse tipo de trabalho. Por outro lado, queixamos-nos muito que os alunos não querem estar em casa. Ora, se nós lá à partida começamos logo a pensar que eu dar-lhes este tipo de trabalho é o trabalho de casa, eles vão passar a gostar menos de estar em casa ainda. Quer dizer, há uma data de razões que nos levam a pensar que são mais, se calhar, as razões que defendem os opositores são mais válidas do que aquelas que defendem aqueles que pensam que são mais válidos, os que são pró-trabalhos de casa. Podia dizer-vos que embora nós em Portugal temos a ideia que também fazemos demasiado trabalho de casa, somos muitas vezes confrontados com aquela ideia que na Finlândia não há, e realmente não há, e que na Coreia do Sul só fazem 2h30 por semana. Mas também temos que ver que, por exemplo, na Itália fazem 8 e 9 e na Rússia fazem 10. Portanto, mesmo aqueles que nós fazemos, se fossem orientados de outra maneira, tirando-lhe aquele conceito que para mim é ultrapassado, podemos discutir depois um outro aspecto que também é extremamente relevante e que tem a ver com o professor e com a atitude do professor, porque se eu sou professor, passo um trabalho de casa, eu tenho que ver o trabalho de casa. Se eu tiver uma sala com 25 alunos, eu passo 25 trabalhos de casa, eu tenho que ver esses 25 trabalhos de casa, porque a primeira vez que eu não o fizer, o aluno é pequeno, mas não é burro, e apercebe-se da próxima vez diz, não, ele não veio. E, portanto, não o faz. Portanto, para obviar esse tipo de circunstâncias, julgo que temos todos que refletir muito sobre isto. Hoje há muita gente a pensar estas coisas. Há gente, há associações de pais, há professores, há psicólogos, há um conjunto de gente que tem ideias sobre isto e que todos juntos podemos arranjar uma forma que, respeitando essa capacidade que é necessária de criar nos alunos de trabalho, de responsabilidade, que o possamos fazer de uma forma que seja mais útil e que conduza ao sucesso.
Eu vou passar uma rasteira ao Paulo Barracosa. Não, mas nada. Olha que eu não estou 100%. Eu estive a rachar a lenha. Se alguma vez fosses Ministro da Educação, preferias os trabalhos fora de casa? Não, isso não é, nem me passa para a cabeça, não é? Portanto, não, a questão é, eu acho que o João disse, fez ali de facto elencou muito bem os dois lados da questão. Eu acrescentaria, quer dizer, nós só quando vivenciamos determinado tipo de situações é que às vezes valorizamos, não é? Eu por acaso estou sem televisão em casa, não é? Há 2 ou 3 dias e a conversa ao jantar de facto é mais, não é? E isso leva-me a pensar se calhar que vou abdicar da televisão, porque efetivamente E fica-te mais barato. Fica mais barato. Não, porque, quer dizer, estimula-se mais a conversa, não é? O que é que se fez no dia, o que é que não se fez, senão estávamos todos a olhar ali, como normalmente estamos, para ouvir, ouvir mais do mesmo e calamidades e etc. Não é? Portanto, este foi um exemplo que eu restei. Outro exemplo que restei na semana passada, no evento feito em Viseu, que é o Outono Quente, a quantidade de crianças e de famílias no parque aqui na Ribeira, não é? Fantástico. Foi absolutamente fabuloso, não é? Porque efetivamente quer dizer, está a família, não é? Das crianças a saltarem, a Um jogarem espaço à que bola. há muito pouco tempo, ou há uns anos atrás, era um espaço completamente e, de que toda a gente fugia. E com Toda a gente ateliês de cultura, não é? De criatividade, portanto, eu acho que isso dá mostra, não é? Que, há efetivamente momentos para tudo na vida em relação, portanto, e há um processo de aprendizagem. Não é? E nós estamos, aliás, na semana passada já falamos, estamos a coartar muito, não é? A limitar muito a criatividade das crianças. E isto vai por aí acima, não é? Nós chegamos ao ensino superior, e os meninos, não é? já os estudantes, têm que fazer trabalhos de pesquisa sobre coisas que trazem da internet e que já estão mais que escritas, e em vez de fazerem coisas conceptuais, não é? É para a frente, não é? Mesmo na área do melhoramento, mesmo na área das... o que é preciso? Basta recontar o fim de semana. Sim, basta trazer escrito ou pintado, ou outra vez ou em computador, o que se passou com o que fez a família, se foi à praia, se chegou à praia, traz uma alga, através da alga vai-se pesquisar e vai-se estudar a biologia. Estás a ver? Vês um filme, trazes a sinopse do filme, percebes? Explicas aos teus. E acrescentando sempre, não é? Ou seja, ainda a minha vida vai ficando aqui de algum modo exposta, não é? Vamos falando destas vivências e, portanto, estive em Almeida há não muito tempo, num piquenique comemos não uns pastéis de bacalhau aqui do Luís, mas uns pastéis de bacalhau em vez de batata com grão, não é? Muito, muito engraçados, e que umas colaboradoras lá da associação fizeram. A minha Rita chegou a casa entusiasmada com aquilo, recriou os pastéis e ajudou a irmã a Mariana a apresentar na Faculdade de Nutrição uns pastéis novamente recriados, não é? E que foram muito elogiados. Portanto, isto veio de onde? Do interior mais profundo. Isso é um exercício de investigação também. Não, isto é criação de valor, não é? Em que nós vamos pondo criatividade. Já que fosse só trazer o exemplo era bom, mas de facto o acrescentar valor, acrescentar cor a esse pastel, não é? Pôr lá a hortaliça, não é? Pôr lá a cenoura, não é? Porque de facto a estética entra na alimentação, pela cor nós nutrimos-nos, não é? E efetivamente isto é um excelente exemplo, não é? E foi elogiado, tanto que parece, pelo diretor do Programa de Alimentação Saudável em Portugal. Portanto, isto
pode-se fazer todos os dias, não é? Eu diria que cada vez que se levanta uma pedra em Almeida saía uma coisa destas, não é? Temos de encontrar novas formas para motivar e interessar os nossos alunos, tendo sempre em vista a construção do conhecimento e o crescimento integral da criança. Portanto, tudo que fuja desta ideia e deste conceito, julgo que está errado. É por este lado que temos que caminhar. Luís? Eu quando muito, posso também falar um bocadinho da minha experiência, não é? Quer dizer, eu Da política. eu estive. Não que eu a política até agora, desde há uns anos a esta parte, tenho dedicado cada vez menos tempo. E, portanto, dedico tempo a outras coisas, mas à política tenho efetivamente dedicado bastante. Muito pouco tempo, mas pronto. Mas pode ser que um dia destes tenha a possibilidade de dedicar um bocadinho mais de tempo à política. Eu fui dirigente da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Amarelinha, com o diretor, o Dr. Bexiga, e depois fui dirigente da Alves Martins, onde ainda consegui, durante 4 anos, ser presidente da direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação. E, vamos lá ver, eu lembro-me das minhas tardes cívicas e politécnicas, não é? Tínhamos uma quarta-feira à tarde em que íamos visitar a estação agrária, visitar, na altura, a Sograp, aqui embaixo, atrás da estação dos comboios. Depois fomos visitar a Federação dos Vinicultores do Dão. Depois fomos visitar, não é? Também aprendi a fazer arroz, porque tinha uma professora indiana, que era bióloga. Também aprendi a fazer arroz sem água e tal, que ela ensinou. Bem, ok, tardes cívicas e politécnicas, não é? Não tem a ver com os rótulos com que nós possamos pôr as coisas. Porquê? Eu muitas vezes olhava para os TPCs, ou continuo a olhar para os TPCs, e vejo que não há uma organização temporal que permita efetivamente os miúdos poderem ter esse tempo livre, esse tempo disponível. E, portanto, quando um aluno chega à casa e tem TPCs de História, de Matemática e de Português... Alguma coisa está mal. Calma, porque foram as disciplinas que teve nesse dia, não há coordenação educativa. Ponto. Ok? Depois... Sim, eu posso acrescentar mais. Só a partir, se tiveram no mesmo dia, o nível de apreensão só vai funcionar ou no dia seguinte ou mais tarde. Depois, Portanto, vamos ver. são essas questões que Exatamente. todos, como falaste de associação de pais, professores, temos que e que estamos preocupados com o sucesso dos nossos alunos, e mais do que o sucesso, eu não bato muito no sucesso, porque o sucesso é relativo. Com o conhecimento, não é? Com o crescimento do conhecimento dos nossos alunos, não é? Com a aprendizagem. Sim. Nós temos vivido até aqui numa sociedade que privilegia apenas o sucesso e não olha a meios para o atingir. Portanto, essa não é a sociedade que nós pretendemos. Nós pretendemos uma sociedade que privilegie o conhecimento, a aprendizagem. E agora vamos a outra situação. Havia, penso que há e continua a existir, fichas com exercícios de todo o programa, de todas as disciplinas, de todos os níveis, na biblioteca. Portanto, eu se estou alguns no segundo período, numa determinada parte da matéria, e estou com algumas dificuldades, eu posso ir à biblioteca, buscar a disciplina, o meu ano, a minha disciplina e a parte da matéria onde eu estou. E encontro lá da escola de Alves Martins. E encontro lá a matéria que o meu professor me está a querer ensinar e eu estou com dificuldades de aprendizagem, ok? Ou seja, porque eu acredito na escola, que tem alunos com médias iguais ou superiores a 14. Não é com médias iguais ou superiores a 10. Eu é 14. Sim. É essa escola que eu acredito. Agora, quando, por exemplo, os alunos num determinado ano, que eu já não me lembro exatamente qual foi, verificámos que numa determinada disciplina as médias tinham baixado significativamente do primeiro período para o segundo período. Ou seja, quando devíamos estar numa fase de crescer, cresceu, quer dizer, portanto houve ali um alerta que os pais me fizeram chegar,
e que eu obviamente fui verificar e confirmava-se. E os trabalhos de casa entram? Não, e então é isto que eu quero associar: os trabalhos de casa, os trabalhos de fora de casa, as aulas de substituição, os planos para as aulas de substituição, porque eu, se tenho uma aula de substituição, eu posso levar os alunos ao Museu Grão Vasco. Está bem, mas sabes que Não tenho que ter estamos uma... a falar numa... Não tenho que chamar um professor de filosofia exemplo, para ir levar uma ficha de matemática a uns alunos mas que tu estás a ficaram dar sem um professor naquela exemplo hora. de uma circunstância, de uma situação que é a imagem da escola à procura do resultado. Percebes? Mas então deixa-me O facto- dar-te este o caso. facto de haver essas fichas, esse trabalho, a história, a matemática, a todas as disciplinas, e haver quase que umas fichas uniformizadas que estavam estão preparadas para depois, quando aparecer o exame, aquele tipo de exercício é mais ou menos aquele que lá calha. Percebes? E por isso mesmo, a minha questão de colocar o trabalho de casa em circunstâncias completamente diferentes do que esses. Mas então Onde deixa-me... se Mas então, privilegia a aprendizagem e não o sucesso. mas eu não vou por aí, João, sabes porquê? Porque eu, obviamente, com a identificação desta situação, imediatamente no Conselho Geral a seguir, no Conselho Geral não, no Conselho Pedagógico a seguir, fiz questão de alertar e propus logo 5 medidas de estratégia educativa. Porque o que eu acho é que é assim. E deviam ter sido Todas muito as boas. escolas- Vais-me desculpar. E deviam ter sido muito boas, porque juntamente contigo no Conselho Pedagógico estavam quantos professores? Depois os professores responde. dessa disciplina Sim. ainda fizeram mais. E, portanto, acrescentaram até mais medidas e no Conselho Pedagógico a seguir apresentaram logo um plano de ação para contrariar, digamos assim, e uma das características que se verificou, ou uma das análises que fizemos, foi o ajustar o tipo de teste o mais parecido àquilo que iria ser o teste final fora da escola, feito pela Nacional, Pronto, lá está. para os miúdos terem um contacto lá está. com o tipo de Vieste-me dar prova. razão. Isso é o trabalho para o sucesso, não para a aprendizagem, percebes? Compreendes? Mas- Quer dizer, isso é para o resultado. Eu sou contra esse tipo eu respeito a tua opinião, mas claro, porque ninguém... Mas sabes qual é o problema, Sim. João? Para mim o problema é que todas as escolas têm um documento de estratégia educativa. Sim, mas nem todas as escolas têm o mesmo tipo de alunos. Ora, Não é? aí é que está. Ora, percebes? E portanto, eu a tenho- receita não pode ser a mesma. Eu na sala tenho que ajustar a minha estratégia de acordo com o público com que tenho à frente. Mas repara uma coisa. E a escola também tem que ajustar. Sim, a mas repara uma estratégia coisa, a dela toda. estratégia para as Alves Martins não pode ser igual à do Cerco. Não pode. Nem à da Amadora. Não pode. Portanto, de maneira absolutamente temos que nenhuma, não é? diferenciar quer o nível de intervenção. A todos os níveis. Pronto. Todos os É níveis. isso, estamos de acordo. Agora, ter trabalhos de casa ou não ter trabalhos de casa, ter mais trabalhos de casa, ter menos trabalhos de casa, fazer mais aula, Tens menos opinião? aula, de acordo com a estratégia educativa que a escola tem e que a escola precisa. Porquê? Porque lá está, os alunos E são o que é que todos precisa o diferentes. aluno? E o que precisa o aluno? O que a escola precisa? Eu sou contra. Mais uma vez, vais-me desculpar hoje, mas estou todo contra. A mim interessa-me o aluno muito mais que a escola. A mim interessa-me a pessoa muito mais que o edifício. Compreendes? E portanto, se por acaso a forma como eu trabalho vai baixar 1/10 no valor final, a mim como educador não me preocupa absolutamente nada. Nada mesmo. Paulo Racosa, estamos... Então deixamos de ter escolas também, ó João. Neste caso deixamos de ter escolas, não precisamos de ter um edifício com luz, com salas, com Vamos lá ver uma não coisa. é? Vamos lá ver uma coisa. Digo eu, não é? Vamos por aí. Se vamos por aí, vamos então. Andamos a falar tão mal da intervenção do Sócrates, que fez tudo de bom, que pôs tudo de bom nas escolas, e afinal é preciso lá pôr tudo. Não, na minha opinião, muito mais importante que a escola edifício são as pessoas que lá trabalham e que lá vão receber o conhecimento. Isso é que é mais importante. Agora, se por acaso eu não consigo ser o primeiro do ranking, é que nós temos um defeito enorme. Damos muito pouco valor aos pequenos avanços. Às coisas difíceis que só o facto de avançarem um bocadinho
que é tão difícil, e que se consegue, nós damos pouco valor. Damos valor àquilo que é, àquilo que aparece em primeiro, em segundo, e depois esquecemos que primeiro e segundo há um, há dois. Não. E o resto João, tem que ficar em terceiro, em quarto, em 27º, em 35º, e nessas escolas há pessoas, há João, profissionais e há gente que tem tanto valor ou que gostam tanto da educação como os que trabalham nos primeiros. E eu vou dar um exemplo, quer dizer, depois esquecemos, não é? Que para falar de um caso que agora toda a gente conhece, não é? O engenheiro António Guterres, o atual secretário-geral das Nações Unidas, fez a escola primária em Donas. Sim. Conhecem Donas? Conheço. Donas, Fundão. Sim. Eu fiz na escola São Miguel. Pronto, quer dizer, e portanto, não já tem agora que eu ser fiz uma na escola fatalidade, Baixo. certo? Sim. Não tem que ser uma fatalidade, e é isto que nós devemos olhar. Por eu ter nascido em Donas, ou noutra Donas qualquer, ou na Conchinchina, não tem que ser uma O fatalidade. problema é que não em Donas apareceu e aconteceu António Guterres e passados 50 anos não voltou a aparecer mais nenhum. Enquanto nestas escolas a que tu te referes, todos os anos aparece gente e mais gente e mais gente e mais gente, porque Sim, as suas capacidades e os meios que lhes são postos ao seu dispor, não é? São completamente diferentes. Meus caros, eu tinha a quebra da produção da maçã. ainda. Já não temos tempo. Da minha parte tens o tempo todo que quiseres. Não, para concluir, A minha maçã interessa-me só a parte mais comestível. até porque eu só queria dizer uma coisa, é que pela primeira vez começa a ser motivo de conversa e de análise e de discussão a quebra da produção agrícola. Há quantos anos? É verdade. Há quantos anos? É o tema que deixamos para a próxima edição. Paulo Barracosa, estavas aqui. Estava com vontade. Eu aqui estava com vontade. Eu aqui sou mais cábula, não é? Portanto, temos aqui tudo preparado com os discursos e eu ouvir com atenção. Eu já tenho referido várias vezes que nesta cidade, uma cidade que nós temos prazer de viver e por um conjunto de razões, em termos educacionais parece-me haver um desequilíbrio grande. Eu nunca deixaria, de algum modo, esta dicotomia, não é só dicotomia, porque há mais escolas, mas no fundo um desequilíbrio tão grande entre o número de alunos que estão numa escola, designadamente na Alves Martins, e nas restantes escolas, por exemplo, como a Viriato. Acho que isso é contraproducente até para a qualidade de Alves Martins e de facto em nada abona de facto este ecossistema, não é? Agora, isto não quer dizer de modo algum tirar mérito à Escola Alves Martins Tem todo o mérito. que tem todo o mérito, mas também eu, por razões de facto até mais afetivas, tenho colaborado mais com a Viriato e digo, há professores fantásticos na Viriato, como há em Emílio Navarro, como há em todo o lado. Não é? Portanto, isto que o João diz, acho que faz muito sentido. Quer dizer, aliás, nós temos exemplos, não é? De colegas, de alunos, que têm menos que 14 e são brilhantes, portanto, profissionais nas diferentes áreas. Quer dizer, hoje em dia, um aluno que me passou pelas mãos, não é? E que provavelmente é um dos maiores rebanhos aqui na região, ele não é pastor, não é? Ele é produtor, de facto, e é criador de ovinos, Serra da Estrela, e não é daqueles brilhantes, mas é daqueles de trabalho, não é? Portanto, Um aluno com 20 pode não ser um bom cirurgião. não, como é óbvio, não é? Portanto, faz-me alguma. Portanto, nós podemos trabalhar de trás para a frente, não é? Exato. O que é preciso, e depois vamos moldando as coisas para que todos, ou a maior parte, ou aqueles que interessam, não é? cheguem de facto a almejar os objetivos que querem alcançar, não é? Mas pronto, isto para dizer que eu por acaso tenho estado ontem nestas tais questões de falarmos mais tenho estado agora a assistir com algum cuidado às eleições na Associação dos Alunos, até porque tenho uma filha envolvida nisso e estou curioso para perceber que, pronto, eles discutem muito e interessa que a escola saia para fora, não é? Que inclusivamente, até com as coisas simples de vender rifas para angariar alguns fundos, as experiências que eles têm tido com
com a população, fantástica, não é? Ao ponto de ela pediu e perguntar, não gostaria, e quem estava do outro lado disse, bom, já estamos a começar mal, não é? Então a minha cara amiga vem-me pedir para eu contribuir com o não gostaria, gostaria, não é? E eu tenho todo o prazer em contribuir, quer dizer, e estas vivências dos alunos saírem, não é? Terem esta participação atividades culturais, desportivas, nesta cidade, que é uma cidade que efetivamente dá prazer viver, eu acho que faz cada vez mais falta e valoriza a escola, portanto, isto é um pouco como os trabalhos de casa. Temos que sair e deixar as crianças, portanto, eu gostaria que esta não é? discussão continuasse, porque Isto não é uma discussão, isto é uma conversa entre amigos. na mesa do canto. Conversa, discussão no bom sentido, naturalmente. Meus caros, voltamos para a semana. Até para a semana. Um abraço. Um abraço. Adeus.